Fala galera, aqui quem fala é o Alisson Rocha, estamos de volta com mais uma aulinha de Adobe Photoshop. Hoje eu vou passar um conteúdo bem interessante. Se você quer aprender, ou pelo menos começar a entender como que é o processo de edição de imagens, hoje nós vamos fazer um tratamento de uma imagem com a remoção de espinhas. Eu pego uma foto aleatória da internet e eu vou apresentar algumas ferramentas que nós vamos realizar esse tratamento e vai ficar com um resultado bem da hora. Então acompanha, vem comigo. Bom, primeiramente, antes de tudo, essa imagem que estamos trabalhando aqui, como eu tinha dito no começo da introdução, né? É uma imagem que eu peguei da internet. Basta vocês jogarem no Google Imagens ali, rosto com espinhas. Vocês podem pegar inúmeros exemplos para estudo, né? Para teste. Esse aqui foi uma foto que eu achei bem interessante. Tem algumas coisas ali que dá, né, pra gente ver em destaque, ó. Vamos lá, vou aplicar aqui o zoom, usando o Alt e o Scroll do mouse. Ó, nós temos alguns exemplos aqui, ó, de espinhas, né, de manchas bem, digamos assim, bem nítida, né? Tá bem à mostra a situação. Então a gente vai realizar aqui um tratamento para que isso possa se amenizar. Então você consegue aí já ter um resultado bacana com as ferramentas que eu vou apresentar. Primeiramente, antes de tudo, se você já escolheu a foto aí da internet, você salvou no seu computador, para abrir essa foto, você vai vir aqui ó, em arquivo, abrir, certo? Você vai acessar a pasta ali no seu sistema operacional até chegar à pasta que você salvou o seu arquivo. Geralmente o pessoal salva em downloads ou imagens, né? Eu tenho uma unidade específica para os trabalhos aqui do meu canal, então eu só venho numa pastinha específica da nossa aula de hoje. Então, abriu a foto, ele vai vir para esse ambiente aqui, certo? Bom, antes de começar a trabalhar, vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa aqui. No Photoshop, assim que você abre uma imagem, você já tem que bater o olho de cara aqui nessa opção Camadas. Se não tiver habilitado, basta você vir na opção Janela e habilitar aqui, ó, Camadas. Essa opção aqui, essa ferramenta vai surgir. Aqui, ó, existe uma camada de plano de fundo. Essa camada de plano de fundo é a imagem original que você acabou de abrir, mas nós não vamos realizar os trabalhos diretamente nela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na opção Camada, Duplicar Camada. Isso mesmo. Vai ter, inclusive, abrir uma propriedade para mim editar o nome. Aqui eu vou colocar Edit. E vou dar um OK, ou seja, ele vai duplicar a camada aqui para mim com o nome que eu acabei de digitar, no caso Edit. Essa sim vai ser a imagem que nós vamos trabalhar. Essa daqui fica de backup, tá? Caso aconteça algum problema com a edição, eu não tenho que cancelar todo o meu trabalho, abrir a foto e começar de novo. Basta eu remover a camada com a edição errada que aconteceu, o acidente aqui, né? Porque pode ser que dê certo, pode ser que não. Pode ser que você aplique ali algum recurso que danifique a sua edição. E o Photoshop, né, na grande maioria das vezes, normalmente dele, né, a forma dele funcionar, é o Ctrl+Z ser limitado. Então você, às vezes, dependendo tanto de tentativas de correção que foi aplicada, você não consegue desfazer no Ctrl+Z. Então você tem que deletar a camada e começar tudo de novo. Então para isso eu tenho o backup dela aqui e vamos trabalhar então na camada clonada, duplicada que nós acabamos de fazer. Vamos lá, para realizar então essa edição, eu tenho algumas ferramentas em específico. Eu tenho essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Carimbo, tá? Inclusive tá aqui, ó, quando você coloca o cursor em cima dela, tá vendo que aparece ali, ó, um S, né? Isso seria o atalho, justamente. Então, se eu apertar a tecla S no meu teclado, ele chama a ferramenta Carimbo. Inclusive, já de curiosidade para vocês, ó, quando você coloca a ferramenta posicionada em cima, ele já mostra para você as teclas do seu teclado que vai chamar, né, as teclas que servem de atalho para chamar as específicas ferramentas aqui. Por exemplo, se eu apertar o V de vaca, ele pega a setinha de seleção. Se eu apertar, por exemplo, o B, ele habilita o pincel, que é Brush. E o S é a nossa ferramenta aqui, Carimbo. Como que o carimbo trabalha? Vamos lá. Eu vou pegar aqui então a ferramenta carimbo e vou aproximar aqui dessa região. Vamos lá. Vou apertar o espaço aqui para a gente fazer a navegação. Inclusive, se você não quiser ficar utilizando todo momento a tecla espaço e o clique esquerdo para realizar a navegação, tem uma opçãozinha aqui, ó, no menu janela, navegador. Olha lá, ó. Eu posso até, inclusive vou até arrastar ele aqui, ó, para a parte de cima.
que aí eu posso navegar aqui, ó. Se eu clicar e segurar nesse navegador, agora a câmera é posicionada onde eu quiser. Então eu acho mais prático também. Então eu vou deixar ele habilitado aqui. Bom, vamos lá. Botão direito do mouse com o carimbo ativado, ele vai habilitar para você alguns tipos, né, de formatos de ferramenta. Eu tenho a ferramenta que tem o perímetro perfeito. Então o raio, né, da ferramenta, ela é, digamos assim, ela tem uma diferença de aplicabilidade perfeita, ou seja, perfeita que eu falo, ele não tem um esfumaçado. Esse daqui é justamente o perímetro perfeito, né? O perímetro arredondado duro. Se eu apertar Alt aqui, ó, digamos que eu vou remover essa ponta aqui, essa espinha aqui, essa marcação aqui na pele. Se eu apertar o Alt, segurar e dar um clique com o botão esquerdo, ele faz um clone exatamente de onde eu estou clicando. Olha só como que funciona. Então o perímetro, né, perfeito que eu falo é justamente isso, ó. Se eu clicar aqui em cima, olha lá, ele vai aplicar a clonagem daquela região que eu estou copiando, mas está vendo que ele não dá um acabamento em volta, ele não fica esfumaçado. Então, particularmente, na grande maioria das vezes eu não uso esse tipo de, entre aspas, né, pincel, esse tipo de ferramenta com uma ferramenta carimbo. Eu uso essa que tem o perímetro esfumaçado, que justamente é o redondo macio, né, o nome da ferramenta. Esse daqui sim, ele dá um acabamento melhor. Por exemplo, observa aqui, ó, nesse ponto. Eu vou colocar aqui, vou apertar Alt e vou dar um clique com o botão esquerdo. Aí eu vou soltar o Alt. Olha só, vou dar um clique aqui em cima. Olha lá, pronto. Aí eu venho aqui, ó, outro clique aqui em cima. Pronto. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Então assim, ó, a perfeição que ele vai realizando o efeito, ele me dá já o acabamento, justamente por ele ser esfumaçado. Então ele faz uma espécie de fusão da textura onde eu estou arrumando. Agora, ó, se eu vier aqui na camada clonada, né, a camada que a gente duplicou aqui, e ocultar esse olhinho da visualização, olha que bacana. Você consegue ver o antes e depois do nosso tratamento de imagem. Então o clone eu acho muito da hora, que é a ferramenta carimbo aqui, né? Na verdade o nome correto é carimbo, mas eu falo clone porque ele realmente clona um pedaço da onde você clica e reproduz aonde você clicar posteriormente. Então ele faz isso de uma forma muito perfeita. Por exemplo, aqui, ó, botão direito do mouse, eu também posso configurar aqui o tamanho, ó. O que eu acho bacana dessa ferramenta também é justamente isso daqui, ó, a possibilidade que ele me dá de editar ponto a ponto, que na verdade é o jeito correto. Quando você vai utilizar a ferramenta carimbo, você não sai clicando igual doido. Não, faz com calma. Querendo ou não, você quer atingir um resultado bacana. Então você aperta Alt, ele vai transformar nessa mirinha, você clica com o botão esquerdo para ele clonar aquele pedaço que você está clicando. E aí você vai exatamente onde você quer replicar aquele pedaço, né, removendo os pontos. No caso aqui são os cravos, né, acredito que sejam cravos. Por exemplo, aqui, ó, vou vir aqui, ó, pressiono Alt, seguro, dou um clique e aí eu solto o Alt. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, já vou corrigindo. Ó, e sempre eu vou, né, posicionando e clicando. Não vai fazer aquele clique metralhador igual doido, não, porque você vai acabar estragando a sua edição. Vamos distanciar o zoom. Olha só, já tá ficando legal o resultado. Então esse aqui que eu apresentei para vocês é a ferramenta carimbo. Tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante, que inclusive vamos utilizar nessa grande espinha aqui, ó, que é essa ferramenta aqui, ó. É a letra J, ferramenta de correção. Ela, na verdade, essa opção, ela tem um grupo de ferramentas. Se você clicar com o botão direito do mouse, em cima dessa opção, você vai ver que vai aparecer inúmeras ferramentas aqui, ó. Ferramenta de recuperação de manchas, pincel de recuperação e tem a ferramenta de correção. A forma delas, digamos assim, aplicar o recurso de correção é muito parecida, mas a forma de usar é diferente. Hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta correção, que é justamente esse quadradinho com os tracinhos em volta. Quando eu clico nessa opção, ele vai transformar aqui o meu pincel justamente no ícone que eu cliquei. E aí ele transforma numa espécie de seleção à mão livre. Então você vai ter que ter um pouco aí de coordenação motora para poder utilizar essa ferramenta. Basta eu colocar aqui, ó, o meu cursor em volta da espinha que eu quero remover, ó, clico seguro e arrasto desenhando. Não precisa ser perfeito não, tá? Mas eu posso desenhar aqui uma linha em volta dessa espinha e solto o clique. Ele faz uma seleção. E agora, se eu vier dentro desta seleção que eu acabei de criar, eu clico, seguro e arrasto, ó. Olha lá, ele corrige. Ctrl D, né, para cancelar a seleção. Olha lá, olha que perfeito, gente. Eu acho sensacional o efeito dessa ferramenta. Mesma coisa nos demais, né? Então, por exemplo, essa outra espinha, ó. Desenho uma linha em volta, faço a seleção,
clico e seguro no meio da seleção que eu acabei de criar e arrasto para um local aqui que a pele esteja mais lisinha. E dou um Ctrl D para cancelar a seleção. Olha isso, galera. É incrível. Por exemplo, aqui, ó. Arrasto mais para cá. Essa outra parte aqui, ó. Seleciono, arrasto mais para cima. Aqui também. Ó, mais para cá. Ctrl D. Então, ó, vou desenhando e arrastando para um local que eu quero clonar, né? Fazer uma mistura, na verdade, de textura. Aqui, ó, arrasto para cá, Ctrl D. Vamos ver aqui pro lateral, olha, essa daqui vai dar uma diferença bem notável, né? Ó, arrasto mais ou menos para cá, Ctrl D. E aqui também, ó. Vamos ver essas menorzinhas aqui, mesma coisa. Aqui, pessoal, neste tipo de exercício, no trabalho que você vai realizar, você não pode ter pressa, tá? Isso aqui é um trabalho que você tem que fazer com muita calma, porque você precisa justamente atingir aqui uma qualidade, um nível de realismo aqui, né, que realmente não dê na cara de quem for olhar o resultado do seu trabalho que isso aqui foi uma edição no Photoshop. Olha lá, o Ctrl D, faço a seleção, arrasto um pouco mais. Outro detalhe que vocês, né, podem observar, eu nunca, por exemplo, faço uma seleção aqui e arrasto daqui, ó. Não faço isso. Olha a tonalidade de iluminação que eu tenho na parte de baixo e na parte de cima da imagem. Ó, eu vou estragar a edição. Em vez de corrigir, ó, acabei piorando. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então eu sempre arrasto para um local próximo da seleção que eu fiz, né? E aqui vamos ver o resultado, como é que vai ficar nessa... Aqui é uma grande área, ó. Vou colocar mais ou menos aqui, Ctrl D. Uau! Incrível, pessoal. Aqui, um pouquinho mais para baixo, ó. Essa outra parte aqui, né? Para cá. Vou pegar mais essa parte avermelhadinha aqui, ó. Vou fazer uma seleção um pouco maior. E vou arrastar lá um pouquinho mais próximo aqui, ó. Aí. Ele acabou clonando também esse cravinho aqui. Esse daqui um pouco para cá. Olha o resultado. Vamos ver o antes e depois? Olha como que tava a foto original e como que ficou a edição. Então agora vocês podem justamente usufruir dessas duas ferramentas. Lembrando que essa ferramenta aqui, ela fica nesse grupo de itens, né? Você precisa clicar com o botão direito do mouse, você vai achar a ferramenta correção. E depois você tem aqui a ferramenta carimbo, para que qualquer uma das duas você possa utilizar para fazer essa edição. Só para a gente poder reforçar, vamos pegar a ferramenta carimbo novamente. Vamos utilizar aqui, ó, para tirar um pouco desses pontinhos aqui, ó, botão direito do mouse. Vou pegar aqui uma ferramenta, né, com um perímetro macio, mais esfumaçado, ele dá um melhor acabamento. E aí eu venho aqui, ó, Alt, pressiono, dou um clique. E aí eu vou removendo, ó, vamos ver se ele vai melhorando aqui, ó. Alt, clico, aplico. Alt, clico, aplico. E quando eu clico com Alt pressionado, então ele faz a cópia, né? Ele clona aquele pedaço da textura da imagem. E aí eu posso aplicar, ó. Olha que da hora. E aí você pode remover ponto a ponto desses cravinhos aqui, né? E a edição vai ficando mais notável, né? Pelo menos o tratamento da imagem. Aqui, ó, por exemplo. Ó, aqui já começou a pegar outros pontos em volta. Então vamos clonar mais um pedacinho aqui, ó. E a gente começa a tirar novamente. Aqui. Vamos tirar aqui, ó. Alt. Vamos ver o antes e depois. E ó, fica super, né? Digamos assim, natural, né? Não fica aquela edição notável. E por último aqui, ó, vamos fazer mais uma correção com a ferramenta correção. Essa parte brilhosinha aqui, ó. Vou selecionar ela, puxar um pouquinho para cá. Maravilha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você souber aí de alguém que precisa aprender Photoshop, eu gostaria de aprender. Eu estou montando uma série de aulas então e adicionando numa playlist só com as dicas e os conteúdos relacionados a Photoshop. E essa semana e as próximas semanas eu vou soltar mais alguns conteúdos referente à edição digital, beleza? Um forte abraço, nos vemos numa próxima aula. Falou, galera, até mais!